Muito bem, então vamos continuar com nossa aula. Estamos no capítulo de equações e inequações. Vamos falar agora, né, de inequações, tá? A aula passada já falamos de equações, tá? Então vamos lá. Inequações, então, né? Inequações, ou também podemos chamar de desigualdades, tá? É sinônimo. Muito bem. Então, uma inequação é uma desigualdade. E o que é uma desigualdade? Algo que não é igual, né? É desigual. Tá, então pode acontecer que em algum problema a gente tenha duas expressões. Então, vou representar a expressão A e uma expressão B, tá? Claro, vocês sabem, ontem mencionei que expressão A poderia ser, por exemplo, assim, né? E B poderia ser assim, tá? Então, vamos supor que essas expressões não sejam iguais, sino que sejam desiguais. Que significa desigual, existem duas possibilidades, que o A pode ser maior, né? Maior, então nesse caso simbolizamos assim, esse símbolo significa maior que B, tá? Então esse símbolo significa maior, para quem não está sabendo, né? E ou pode acontecer também que pode acontecer o contrário, que A seja menor que a expressão B, tá? Então nesse caso, esse sinal significa menor, tá? Então estas duas né, declarações de que, né, são desiguais, né, nesse caso também desigual, então nós chamamos de inequações. Esta é uma inequação e esta é outra inequação, tá? Não são iguais, esse e esse não são iguais, são diferentes, porque aqui está dizendo que A é maior que B, e aqui está dizendo todo o contrário, né, que A é menor que B. Então não são iguais estas expressões, não são equivalentes, tá? Mas ambas são inequações. Muito bem, mas ainda dentro das inequações também ainda existe a possibilidade de que A e B sejam iguais, né? Meio estranho, mas existe essa possibilidade, né? Porque estranho porque eu falei que não são desiguais, mas aqui estou dizendo que pode ser igual, né? Mas pode acontecer isso, tá? E mesma coisa aqui, né? Aqui primeiro, né? Aqui seria maior ou igual, tá? Isso significa esse símbolo, maior ou igual. Existem duas possibilidades, que A pode ser maior e também poderia ser igual. E em outro caso, A pode ser menor e poderia também ser igual. Existe essa possibilidade, né? Então, colocamos assim, ou menor ou igual. É assim que se lê. Então significa que nas desigualdades existe, né? Pode, se aparecer esse símbolo, significa que existe a possibilidade de ser igual. O que significa isso? Que desigualdades é um caso mais geral, né? Tá certo? Por exemplo, nesse caso, nós poderíamos desdobrar esta desigualdade em duas, né? A menor que B ou A igual a B. Existiria essas duas possibilidades, né? Se estamos seguindo isso. Pode ser A menor que B ou A igual a B. Então, isto daqui é uma equação, né? E que nós estudamos. Então, significa que equações são casos particulares de desigualdades, tá? É dizer que desigualdade é um conjunto maior, né? Um conjunto maior de desigualdade, e igualdade é um conjunto menor, é um subconjunto, né? Desigualdade. A igual a B, por exemplo, tá? E desigualdade é maior, tá certo?
Muito bem. Então, nesse caso aqui, vamos tentar resolver desigualdades. E para resolver desigualdade, vamos seguir a mesma estratégia que nós seguimos para resolver igualdade, é dizer, equações, tá? Então, qual a ideia? Que dado uma desigualdade grande, né, extensa ou complicada, a gente acaba encontrando ou transformando em desigualdades equivalentes, porém mais simples, tá? E de modo que no final a gente, né, descobrir o valor das variáveis seja muito evidente, né, seja fácil de descobrir, tá? Então, da mesma forma que acontecia com equações, tá? Muito bem. Mas para isso, claro, existem umas propriedades que a gente precisa mencionar aqui. Propriedades, né? Será que essas propriedades são parecidas ou iguais que no caso de equações? Vamos ver. Muito bem. Então vamos começar com o primeiro. A primeira propriedade, né? Vamos dizer que tenho A, tá? O que eu vou falar funciona tanto para esse símbolo ou para esse, tá? Ou também sem a possibilidade de igual, tá? Então, esse é o que eu vou falar em geral, tá? Mas aqui eu vou colocar um caso particular, né? Para poder escrever. Então, eu vou considerar essa possibilidade de que seja maior, assim, né? Primeiramente, maior que B. A maior que B. Vamos considerar essa possibilidade, tá? Mas o que eu vou falar aqui serve para esse caso também. E que nesse lado A esteja somado por outra expressão ou por um número, tá? Muito bem. Então, o que podemos fazer é que esse C que está, né, somando aqui pode passar ao outro lado sem nenhum problema. Da mesma forma que acontecia com as equações, tá? Então, se passa ao outro lado, claro, ele passa com sinal trocado, né? Então, se aí estava somando, o outro lado vai passar restando, tá? Isso que vai acontecer. Muito bem, então isso daqui é parecido com equações. Então, nessa parte você, né, pode seguir o que é a experiência que você já tem com as equações. Porém, aqui é muito importante. Porém, a segunda propriedade, você lembra que existia a propriedade de que, né, se o C não estava somando ou restando, se não estava multiplicando, né? Tá? Estava multiplicando. B, por exemplo. Então, em equações, existia a possibilidade de que esse C, né, passasse ao outro lado e mais dividindo, né? Fazer o contrário. E se aqui estava dividindo, passasse ao outro lado multiplicando, né? Existia essa possibilidade. Mas aqui não funciona mais isso. Pode funcionar em algum momento, mas não é, uma regra geral. Esse aqui, né? Uma coincidência em que fazer isso funcione, mas não garantiza que sempre vai funcionar. Então, por isso que você deve ter cuidado. Então, vamos supor então que eu tenho, ou melhor, então que eu aplico nesse caso, né? Para compensar isso, o que eu faço? Então, vamos lá. Imagina que tenho essa desigualdade, né? Opa, vamos colocar a mesma cor. E tenho um número e quero multiplicar um número a esta desigualdade por ambos lados. E o mesmo número. Posso fazer isso, tá? Então vamos dizer aqui e que C, que é justamente esse número ou expressão seja C, e que esse C seja maior que zero, seja positivo, tá certo? Que, né? Que existe essa desigualdade e C seja maior que zero. Então eu poderia multiplicar em ambos lados dessa expressão e encontrar uma nova desigualdade. Como seria? Seria A vezes C e esse sinal se mantém, tá? E depois, no outro lado, seria B vezes o C. Tá certo? Eu poderia fazer isso.
Claro, se C é positivo, tá? Observem nesse detalhe, isso daqui. Se C é positivo, é dizer que C poderia ser 5, poderia ser 4, poderia multiplicar por ambos lados sem nenhum problema, tá certo? Sem nenhum problema. E esse sinal de maior ou igual se mantém, não acontece nada. Mas, vamos ver, aqui vem a terceira propriedade. Mesma coisa, A, eu tenho essa desigualdade, e, tá? E B, né? A maior ou igual a B. E vamos supor que nesse caso o C seja negativo. Então precisamos prestar atenção nisso. Negativo. Então o que acontece? E nós multiplicamos esse C em ambos lados, né? Então podemos fazer isso. Multiplicamos A vezes C. Esse seria no lado esquerdo, no lado direito mesma coisa, mas vai multiplicar a B. E o que acontece com o sinal de maior ou igual? Muda de sentido. Em vez de ser maior ou igual, vai ser menor ou igual, troca. Tá? Então, se o número que vou multiplicar é menor que zero, então este daqui vai se, né, trocar de sentido quando multiplicar a expressão A e B, como está acontecendo aqui. E se for, por exemplo, aqui menor ou igual, o que vai acontecer? Mesma coisa, vai trocar. Se aqui era menor ou igual, aqui vai ser maior ou igual. Tá certo? Então, muita atenção aí, né? Muito cuidado. Então, verifique, antes de você multiplicar algum número né, ao lado da desigualdade, você verifique se é positivo ou negativo. Se é positivo, multiplique tranquilamente. O sinal não muda. O sinal da desigualdade. O sentido, né? Perdão, da desigualdade. Porém, se o C é negativo, precisa trocar o sentido da desigualdade. Tá? Se for maior, se transforma em menor. Se for menor, se transforma em maior. Então, aqui que você tem que ter muito cuidado. Tá? Aqui. Então, isso que é diferente das equações. Nessa parte, primeira parte, não tem nenhum problema. Tá? Então, aqui não existe isso de passar ao outro lado dividindo, ou passar de, né, o que estava dividindo passa multiplicando, não existe isso. Tá? Não recomendo fazer isso. Pode ser que até que funcione, mas não é uma regra geral. Muito bem. Então, para que fique mais claro, o melhor seria resolver um exercício, né? Então vamos lá, eu vou pegar um exercício da apostila, por exemplo. Vamos com este exercício. 2x sobre 3 mais 6 maior ou igual x sobre 5. Tá certo? Mais 9. Muito bem. Então, essa é a desigualdade que quero resolver. Tá? É dizer, que resolver significa que saber que valores o x pode adotar para que se cumpra essa desigualdade. Tá? Tá? Então, quero saber que valores de x. 1, 2, que valores de x que satisfazem esta desigualdade. Então, a ideia é transformar em uma desigualdade equivalente a esta, porém, é bem simples. Muito bem. Eu vi que aqui tem denominadores e eu não gosto de trabalhar com denominadores. O que eu posso fazer é multiplicar ambos lados por um número. Claro, tem que ser o mesmo número. E eu vou escolher um número positivo para que não precise trocar esse sentido. Tá? Que número seria? Seria um número de modo que simplifique esse denominador. Se fosse 5, simplificaria aqui. Mas teria que também ser 5 aqui e não simplificaria a esse 3. Então, o recomendável é multiplicar pelo produto de 3 vezes 5, que seria 15. Né? 15 por esse lado e 15 por esse lado. E você vai ver que vai simplificar. Muito bem, então vou aplicar a propriedade distributiva aqui, e distributiva aqui, e mesma coisa aqui, e mesma coisa aqui. Então, vamos ver.
Então, 15 vezes aqui, vamos lá. 15 vezes 2, 30. 30x, então. Dividido por 3. Mais, outro lado, 15 vezes 6. Quanto seria 15 vezes 6, né? Eu vou multiplicar, que eu não lembro de cabeça. Aqui, então, seria 30. 6 vezes 1, 6. 90, então, 90. Então, 90. E como estou multiplicando por 15, esse daqui é positivo, né? O 15 é positivo, é dizer que eu estou neste caso, o C é positivo, então não precisa mudar o sentido dessa desigualdade, se mantém. Agora do lado direito, então aqui 15 com x, vai ficar 15x, né? 15x dividido por 5. Aqui vai ficar 9 vezes mais 9 vezes 15. Quanto vai ser? Então aqui seria 15 vezes 9, mesma coisa. Então vamos ver. Aqui seria então 9 vezes 5, 45. Levo 1, vai dar 135, né? Tá? 135. Muito bem. Mas ainda sigue o 3 e 5, não simplificou, não, mas vai simplificar porque, olha, aqui 30 está multiplicando a x, aqui 15 está multiplicando a x também, então cabe uma simplificação aqui. Quando é produto aqui, né, no numerador, você pode simplificar com algum fator do denominador, nesse caso o único denominador é 3, né? Então, olha, eu vou simplificar 3 a terceira, né? Aqui, vou dividir por 3, vai ser 10 por 3, vou dividir por 3, vai dar 1. E aqui vou dividir por 5 e me vai dar 3. E aqui divido por 5, me dá 1. Simplifiquei, né? E 1 no denominador é como não escrever nada no denominador, né? Então, aqui vai ficar quanto? Simplifiquei somente 30. O x continua. Seria 10x dividido por 1, que não escrevo nada, mais 90, maior ou igual. Aqui também escrevo 3x, porque no denominador está 1, então não escrevo nada, né? Mais 135. Muito bem, esse aqui está bem mais simples, né? Tá, preciso multiplicar? Não, nessa parte não preciso multiplicar, não preciso aplicar essa propriedade. Primeiro eu vou aplicar essa daqui. Eu vou passar, né, uma expressão para um lado, né? E assim, eu vou juntar os que tem x no lado esquerdo e os que não tem x no lado direito, tá? Então vamos fazer. Então aqui seria 10x e esse que estava aqui passa, né? Passa, esse lado esquerdo passa com, aqui estava com mais, né? Se não tem sinal é porque é mais, então passa com menos. E aí vem maior ou igual, e esse 90 passa ao outro lado também. Escrevo primeiro 135 e então passa menos 90. Menos 90, né? E agora simplifico aqui. Seria 10x menos 3x, 7x. Maior ou igual 135 menos 90. Como seria? Eu vou ter que restar, não lembro de cabeça quanto é. Aqui seria 5. Aqui 13 menos 9 seria 4. Então 45. 45. Muito bem. Muito bem. Está bem mais simples, né? Só que o 7 está me atrapalhando. Com que multiplico para poder simplificar esse 7? Multiplico pelo recíproco dele. Quem seria? Seria 1/7. Multiplico, coloco até em parênteses, tá? E por esse lado também 1/7, que é recíproco dele. Então, aqui com certeza vai se simplificar. 1/7 por 7, como são recíprocos, vai dar quanto? Vai dar 1. 1 vezes x maior ou igual, e aqui vai ser 45 sobre 7, né? Porque esse 45 inteiro vai multiplicar o numerador somente, que é 1. E aqui 1 vezes x, 1 vezes x é x. Por quê? Porque esse daqui é elemento neutro da multiplicação, né? Elemento neutro. Neutro da multiplicação.
tá? Então é isso, por isso que não altera. Então vai ficar x aqui. Então, olha, cheguei ao resultado. Aqui é uma desigualdade equivalente a essa inicial, aquela que estava diverge. Porém, esse daqui fica evidente, né? Então, significa que a solução dessa desigualdade, tirando essas coisas daqui, né? Tirando isso daqui, era isso a desigualdade, né? Então, a solução dessa desigualdade é isso. É dizer que qualquer valor de x que seja maior que 45 sobre 7, 45 sobre 7, para você ter uma ideia, mais ou menos em decimal, quanto deve ser, a gente poderia, né, dividir aqui, se fosse 7 por 7, 49, então teria que ser 6, aí fica 42, aí fica sobrando 3, vírgula aqui 30, né, aqui seria 4, e aqui vai ficar 28, né, e aqui vai sobrar 2, e aí 20, e aqui seria 2, e assim, mais ou menos, aproximadamente, vai dar esse 47 sobre 7 vai dar aproximadamente 6,42, né? E tem casa decimais. Esse símbolo significa aproximadamente, tá? É uma igual curva. Esse significa aproximadamente. Aproximadamente. Então, esse aproximado, que tem mais casa que a gente, né, poderia encontrar. Muito bem, então significa que o x tem que ser um pouco maior que 6,42. Poderia ser 6,5? Pode. Poderia ser 7? Pode. Poderia ser 6,9? Pode. Qualquer número real que seja maior que 6,42 e isso, né, as casas decimais que tiver aqui, pode ser a solução desse problema. Então, o que significa? Que não é somente um valor que faz, que é solução dessa desigualdade. É um conjunto muito grande de números, tá? É um número, são vários números, poderia ser, como falei, os inteiros, poderia ser 7, 8, 9, 10, tá? Poderia ser. Então, as desigualdades, a diferença das igualdades, né? Que nas igualdades, equações, existia uma solução, por exemplo, quando são lineares, que é aquelas que a gente resolveu. Mas a gente vai ver mais na frente que vai ter as equações quadráticas que podem ter duas soluções em algumas situações, tá? Equações cúbicas pode ter três. Quer dizer que equações têm tem um número contável de soluções que a gente pode contabilizar, né? Tá certo? Porém, em equações não. Em equações, né, as soluções, o número de soluções a gente não pode contabilizar. Ou as soluções não dá para contar, dizer, né? Olha, tem 1, 2 ou 3 soluções, não. Vai ter infinitas soluções, tá? Como nesse caso. Basta que o x seja maior que 6,42, né? E alguma coisa mais. Só basta isso. Mas pode ser qualquer número. Poderia ser 100? Pode, né? Porque é maior que isso. Poderia ser 1000? Pode também. Tá? Então, isso é a diferença com equações. Muito bem. Ok? Então, aqui nos organizando, podemos escrever assim. Então, temos essa desigualdade, né? Ou inequação. Então, a solução que nós encontramos é isso. X maior ou igual que 45 sobre 7, né? 45 sobre 7. Muito bem. 45 sobre 7, que eu fiz aqui as contas, já usando calculadora, tá? Dá várias casas decimais. Vai ter... mas essas casas decimais, como é um número irracional, vai começar a se repetir. Então vai ser, como eu tinha calculado, esse aqui vai ser 6,4
4,28. 4,28. E depois vem 5,7, 1. 5,7,1. 5,7,1. Vocês podem conferir, né? 4,2,8,5,7,1. E depois disso começa a se repetir novamente, tá? Assim, então nesse caso colocamos esse chapéu, né? Então é isso. Então qualquer número maior que esse que está aqui é solução desse problema, tá? Dessa desigualdade. Como nós representamos geometricamente isso? Tá? Geometricamente. Então, para isso usamos a reta real. Você lembra, né? Em algum momento nos falamos, tá? Então, o que vocês lembram de reta real deve ser que é uma reta, né? Claro. Que o sentido é de esquerda para a direita, tá? De esquerda para a direita. Tá? Então, por isso que coloco esta seta assim. E o primeiro número que coloco na reta real, você lembra que era o 0, né? 0. E depois era o número 1. O número 1. Eu poderia colocar o número 1, então, a uma distância, a um quadradinho de distância. Aqui no fundo do quadro você deve estar vendo um quadradinho, quadrícula, né? Então, eu estou usando isso para, né, saber as distâncias. Então, aqui 1. E um quadradito a distância seria 2. E outro 3, e aqui 4, 5, nem preciso escrever, tá? Só contaria, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim, né? Muito bem. Aqui eu vou marcar o 6, porque é importante. Então, olha, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Vou marcar esse, só o 6. E por outro lado, negativo, menos 1, menos 2, menos 3, essa ordem que vão ter os números na reta real. Muito bem, agora então quero representar geometricamente essa solução. Tá, então, que seria? Então o x diz que pode ser igual a esse, porque existe essa possibilidade, igual, tá? Isso vem ainda do início, né? Pode ser igual. Então eu vou ubicar esse ponto, esse x. Então, deveria ser 6,4, um pouquinho antes de 6,5. Claro, não dá exatamente para encontrar isso, né? Mas a gente, né, chuta mais com consciência, né? Tá? Não é chutar a cega, né? Então, mais ou menos deve estar por aí. Então, aí deve ser que o 45 sétimos, né? Em forma fracionária, 45 sétimos. Tá? Então, a solução poderia ser essa, marquei a com verdinho, poderia ser. E poderia ser qualquer número maior que essa. E qualquer número maior que essa poderia ser esta, tudo número, todo ponto que estiver à direita. E poderia ser aquele pertinho, pode. Na verdade, poderia ser todos esses pontos que está aqui, esse ponto contínuo, qualquer número. Tá? Então, quando desenho uma linha contínua aqui, estou dizendo que qualquer ponto à direita de 45 sobre 7 pode ser solução, né, dessa inequação. Tá? Então, e aqui coloco ainda seta dizendo que continua para a direita, né? Continua mais infinito, né? Então, esse verde que começa em 45 sétimos, esse verdinho representa essa solução, essa desigualdade, né? Que é solução dessa, tá? E fica bem fácil de observar agora geometricamente. Com certeza o menos 3 não pode ser solução dessa. O 0 não pode ser. Você até pode fazer experimento, né? Substituir, por exemplo, 1 aqui, e você deve verificar que aqui vai dar falso. Vamos com 0, por exemplo, mais fácil. Se a gente substituir por 0 aqui vai anular, né? Vai dar 0, mais 6. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 9, né? Então vai dar isso. 6 maior ou igual a 9. Isso é verdade? Não é falso. Por isso que o 0 não é solução desse problema.
Você poderia testar com outro valor, por exemplo, depois de 6 vem com inteiro, né? Mais fácil, né? O 7. E você vai, quando substituir aqui 7, você vai ver que sim, vai dar algo coerente, tá? Uma verdade. Então, por isso que é solução, tá? Então, é assim. Então, qualquer ponto que está à direita de 45 sétimos, incluindo 45 sétimos também, por isso que eu coloco aqui um ponto bem, né, cheio, porque 45 sobre 7 também é solução, tá? Então, qualquer ponto à direita desse valor é solução do problema. E é isso que a gente chama de intervalo. Intervalo, tá? Então, quando eu falar intervalo, você deve considerar que é um conjunto de números, porém esses números são contínuos e não pode contar, porque são números reais, tá? Não dá para contar esses números. Então é conjunto contínuo. Qualquer número que esteja aqui, que seja maior que 45 sobre 7, tá? Pertence a esse intervalo, tá? A isso chamamos de intervalo. Muito bem. Mas aí você pode dizer, olha, e o que aconteceria se aqui não tivesse colocado esse maior igual, ou igual, não existia essa possibilidade, realmente maior. E como que eu vou graficar aqui? Parecido. Então a solução seria isso, significa que x não pode ser igual a 45 sobre 7. Então o que faço? Então aqui marco, né, 45 sobre 7, de todas maneiras, vou marcar, primeiro o eixo, né, eu vou marcar aí, deve estar por aqui, porém eu marco com um círculo aberto, tá certo? Então, significa que onde está aberto, desse jeito, um círculo aberto, não cheio, né? Não assim. Assim quando pode ser igual, mas quando é simplesmente desigual, é aberto. Então, isso indica, para quem vai fazer leitura do seu gráfico, que o x não pode ser 45 sétimos, né? Tá certo? Não pode ser. Então, o intervalo seria isso. Não começa em 45 sobre sétimo, sino começa um pouquinho depois de 45 sobre sétimo. Agora eu pergunto para vocês, e que número seria esse? Isso é uma pergunta que a gente não pode responder, tá? Que ninguém pode responder. Por quê? Porque a gente não tem como definir qual seria o número real mais né, na vizinhança direita do 45 sobre 7. Qual seria o próximo número à direita desse número que está aqui? Não tem. Assim que pode ser qualquer número, assim não vamos poder terminar. Não vamos poder terminar. Porque toda vez que você diz que pode ser essa, existe outro número que estaria mais próximo de isso, tá? E na verdade, isso é a essência de cálculo, tá? Muito bem. Então, a solução desse problema é um conjunto contínuo, finito de números, que começa, né? Se aqui fosse maior, à direita de 45 sobre 7. E assim se estende ao infinito. Quando aparece esse símbolo assim, né, pode acontecer isso. A gente diz então que esse intervalo é aberto pela esquerda, né, quando está assim, com esse simbolinho, aberto pela esquerda. E se for assim, a gente diz que é um intervalo fechado, né, pela esquerda nesse caso, tá? Por exemplo, já falando de intervalo, a gente poderia, não tem nada a ver mais com essa desigualdade, tá? Eu poderia, né, definir um intervalo, por exemplo, fechado, um intervalo fechado, que em ambos extremos seja fechado, tanto à direita quanto à esquerda, que comece em 1 e termine em 3. Qual seria? Que comece em 1 fechado e termine em 3, seria isso. Esse segmento seria assim, o x é maior que 1 e menor que 3. Se escreve dessa forma. Olha, x, nessas situações em que aparecem, né, uma expressão em que aparecem duas desigualdades,
né? Assim como você está vendo, a gente começa a leitura pelo centro, por aqui. Aqui está dizendo que o x tem que ser maior que 1. Ah, mas se é maior que 1, não pode ser, não podia ser fechado. Ah, então teria que colocar igual. Que o x poderia ser maior ou igual a 1 e poderia ser menor ou igual a 3. Então aqui. Então esse segmento que começa em 1 e termina em 3 representa esse intervalo, tá? E esse intervalo é fechado. Intervalo fechado, porque está fechado por ambos lados, tanto pela esquerda, por 1, e tanto pela direita, que é 3. Tá? E como seria aberto? Então só basta tirar essa igual, essa possibilidade de ser igual. E como seria? Então aqui seria uma bola aberta e aqui também uma bola aberta. Seria isso. Tá? Então qualquer número, aqui, claro, não pode ser a esquerda do 1, né? Não pode ser isso. Aqui é parte da reta. Aqui também parte da reta. Esse intervalo começa um pouquinho à direita de 1 e termina um pouco, ou termina à esquerda do 3. Tá? Deve terminar antes de 3. Agora a gente não sabe que número é isso, eu mencionei, né? Você podia dizer, olha, tá? Não sei se vocês entenderam isso. Por que eu falo que não dá para conhecer esse número à esquerda do 3, por exemplo? Por exemplo, eu poderia dizer, eu perguntaria para você, que número seria um número, que número você indica que seja menor que 3, né? Significa que está à esquerda do 3, né? Aqui geometricamente. Você pode dizer, pode ser 2,9, professor. 2,9, está à esquerda, né? Do 3, né? Porque é menor que 3, podia estar aqui. Mas esse é o número mais próximo a ele, que está para a esquerda, o vizinho da esquerda. E outro aluno diz, não, não é isso. Não é isso. Poderia ser o 2,99. E esse 2,99 ainda estaria mais perto de 3, né? E por isso, e outro aluno diz, mas professor, não é isso. Ainda teria outro, 999. Esse daqui estaria bem mais perto do 3. Tá? E outro aluno vem, não professor, não é isso. Ainda teria isso. Então por isso que eu falo que não dá para saber que número é o número mais próximo de 3 pelo lado esquerdo. Por quê? Porque toda vez que você fala, vai ter outro que vai falar e vai dar um número mais próximo ainda. E isso é um sem fim. Tá certo? É dizer que alguém podia falar isso. Olha, 2,99999 e assim. E esse vai ser o mais próximo? Não, ainda tem outro. A isso que me refiro. Que em números reais, isso que acontece. Tá certo? Né? Essa é a essência do cálculo. Né? É importante que você entenda isso. E pelo lado, no 1, qual o número mais próximo de 1 pelo lado direito? Mesma história. Que seria? Poderia ser, então, 1, alguém poderia ser 1,01, professor. Esse é um pouco maior que ele e está próximo. Não, mas outro aluno diz, não, não é isso. Poderia ser esse. E ele tem razão, poderia ser esse. Mas não é. Outro aluno diz, não, mas poderia ser esse. Tá certo? Tá vendo? Então, a gente não tem como determinar isso, tá? Em números reais. Tá? Por isso que nesse segmento existem infinitos números. Não podemos contar. Não podemos contar. Claro, se se falasse de inteiros somente, né? Claro, aí podia ser, olha, que número está entre 1 e 3 e que seja inteiro. Esse é 2. Se fosse inteiro, mas em cálculo não falamos somente de inteiros, falamos de números reais. E não sabemos que números reais aqui existem muitos, de modo que preencha todo esse segmento, tá? É muito importante. Então, quando é aberto por ambos lados, esquerda e direita, e a gente pode falar intervalo aberto. Aberto, tá? Muito bem. E se for por um lado fechado, então assim, e por um lado aberto. É semi-aberto, né? Semi-aberto, tá? Então é só o nome. E nesse caso, se aqui fosse fechado e aí continua infinito, seria fechado? Não, aberto. Por quê? Porque aqui continua no infinito. Esse aqui não se fecha. Não se fecha, não para. Nem algum número, não continua. Então esse também, por mais que esteja fechado por aqui, seria aberto.
aberto, porque né, para ser fechado tem que ser por ambos lados, tá? Ou poderia ser semi-aberto, né? Ou semi-fechado, tanto faz, né? Então isso, pessoal. Outro ponto que queria falar. Quando aparece uma desigualdade, como nesse caso, né? Duas desigualdades ao mesmo tempo, né, pode acontecer isso, né? Por exemplo, isso não está na apostila, tá? Eu estou inventando aqui. Pode acontecer isso, por exemplo, isso daqui e aqui o menos x, por exemplo. Podia acontecer isso. Olha, duas desigualdades ao mesmo tempo, aqui e aqui, né? E como resolver? Pode resolver de vez assim, ou pode separar em duas. Por quê? Porque na verdade isso que está dizendo é o seguinte. O que está dizendo é o seguinte. Até é importante eu resolver isso. Vou tentar resolver, tá? Vou tentar resolver esse exercício da seguinte forma, separando isso. Vamos lá, vamos colocar em um canto, né? E dar espaço para a gente resolver. Então eu vou separar. Isso significa que são duas desigualdades. Olha, 2x mais 1 é menor que x mais 3, tá? É dizer que somente essa desigualdade. E aqui, ao mesmo tempo, você tem que cumprir que x mais 3 tem que ser menor ou igual que 1 menos x. Tá certo? Isso é o que está dizendo, tá? São duas igualdades. Porém, essas desigualdades têm que se cumprir ao mesmo tempo. É dizer que se o x que encontrar aqui, uma solução que encontrar aqui, também deve ser solução da outra parte. Não pode ser solução de i somente e não ser solução dessa. Tá? Isso indica esse i, né? É dizer, o x tem que cumprir isto e, ao mesmo tempo, isto daqui. Que é diferente da palavra o. O. O significa o, né? Assim, pode se cumprir isto ou cumprir-se esse. É dizer que não necessariamente tem que se cumprir os dois ao mesmo tempo. Pode se cumprir somente isso. E não essa. Tá? Mas quando usamos i, tem que ser verdadeiro os dois. Tanto isto e tanto isto. Tá? Essa diferença muito importante entre escrever i em matemática e escrever o. Tá? Muito bem. Então vou resolver aqui rapidamente, tá? Para ganhar tempo. Eu vou passar esse x do outro lado. E como aqui tem 2x, vai ficar simplesmente x, né? Porque vai ficar 2x menos x. E esse 1 passa do outro lado, vai ficar 2, né? 3 menos 1, 2. Pronto, já tenho a primeira resolvida. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Esse aqui x passa do outro lado, tá? Então vai ficar 2x, né? Como está com menos, passa do outro lado com mais. E esse 3 passa do outro lado, vai ficar 1 menos 3, vai ficar menos 2. Tá? O que nós fazemos, como quero simplificar esse 2, multiplico pelo recíproco dele, 1 meio. E aqui 1 meio também, né? Ambos lados. E esse 1 meio é positivo, né? É positivo. Então, não precisa trocar o sentido né, da desigualdade. E aqui vai dar 1, né? 1 meio por 2, 1. E quando é 1, não preciso escrever. E aqui quanto vai dar? Aqui vai dar menos 1. Você pode calcular com paciência. Muito bem. E aqui está dizendo o seguinte, que x precisa ser menor que 2 e, ao mesmo tempo, menor que menos 1. E aí como você vai resolver esse problema? Como falei para você, olha, a solução tem que satisfazer os dois ao mesmo tempo. E você diz, vamos chutar, por exemplo, x poderia ser, né, se é menor ou igual a 2, poderia ser 1. X poderia ser 1 aqui, seria a solução, né? X igual a 1, poderia ser, sim. E desse? 1, a gente substitui aqui, é menor ou igual a menos 1? Não, não é. Esse aqui é falso. Esse aqui é falso. Então, esse daqui não pode ser. Essa não é a escolha correta. Porque, como falei para você, o x que escolher aqui tem que também cumprir esse. Aí você diz, poderia ser menos 2.
a x menos 2? Poderia ser, tá? Menos 2 é menor que 2, certo? E aqui se colocar menos 2, é menor que menos 1? Verdade. Então, poderia ser. Essa sim, porque se, né, satisfaz as duas desigualdades. Tá? E mais uma forma fácil de encontrar essa solução é o seguinte. Eu vou melhor fazer um gráfico novo. Vai dar menos trabalho que corrigir, né? O que estava feito. Vamos lá. Aqui, então, nosso eixo real. Tá. Vamos começar, né? Ubicando primeiro o 0. Aqui 1, 2 e assim. E aqui menos 1, menos 2, tá? Tá vendo em escala? Não estou colocando em bagunçado, né? Aqui 3 e aqui 4. Não, isso, tem aluno que vai fazer isso, com certeza. Mas não faça, tá? Então, isso. Tem mesmo espaçamento, tá? Os números inteiros consecutivos têm que ter mesmo espaçamento, tá? Isso é importante. Muito bem. Eu vou ubicar justamente esse ponto. Eu vou graficar isso. Primeiramente, este é um intervalo, né? É um intervalo. Eu vou graficar esse intervalo. Onde está esse intervalo? Primeiramente, né? X, eu vou ubicar esse ponto, 2. Onde está esse 2? Ah, está aqui. E aqui diz que x tem que ser, pode ser igual, então já preenchi aqui, né? Pode ser 2. E tem que ser menor. Se é menor, então à esquerda. Então poderia ser qualquer um desses. Então eu vou colocar, fazer de outra forma. Assim, indicar assim, fica melhor. Se qualquer número à esquerda é solução, tá? Esse daqui, esse símbolo, representa essa desigualdade, tá? Muito bem. Agora eu vou fazer aqui, graficar isso. Onde está menos 1? Ah, menos 1, vamos graficar de verde aqui. Menos 1 está aqui. Menos 1 está aqui. E precisa ser, pode ser menos 1, pode, por isso que eu preenchi. E tem que ser menor também, então, por aqui. Eu vou levantar aqui um pouco menor para diferenciar. E também para a esquerda, né? Porque poderia ser o menos 3, menos 4, menos 5, poderia ser a solução desse. Então, esta desigualdade que está embaixo, né, é representado por isto. Por esse símbolo, né? Menor ou igual a menos 1. Aqui fica fácil reconhecer qual seria a solução de ambas desigualdades. Se eu escolher menos 2, você lembra que funcionou? É porque, olha, estava dentro desse, né, desse símbolo. Olha, esse símbolo que se estende estava dentro, tanto no azul e tanto na rosa. Você lembra que eu peguei o número 1 e não funcionou? Porque o 1 estava somente debaixo desse símbolo rosa, mas não estava debaixo desse bege, né? Então, significa que a solução desses dois seria quem? A interseção desse símbolo e esse. E onde se interceptam? Se interceptam aqui. Aqui se interceptam. Até aí, né? Tá certo? Aí, tá? Então, isso. Então, fácil. Essas duas desigualdades simplesmente posso escrever como o seguinte. Então, seria tudo isso. Tudo isso. E segue para a esquerda, né? Porque se intercepta ainda para a esquerda. Porque tanto a rosa e tanto o verde tendem para a esquerda. Continuam. E esse pode ser menos 1, pode ser? Pode, né? Porque aqui um ponto e o menos 1 é solução desse verde e também é solução dessa daqui de rosa. Então começa aqui e estende à esquerda. Então quem seria? Seria simplesmente isso. X menor que menos 1. É dizer, coincidiria com esse verde. Tá? Então, esses dois se simplificam e dá simplesmente isso. Né? Muito bem. Nem sempre vai ser assim, mas a única forma de descobrir como que ele se simplifica é fazendo esse gráfico que eu ensinei. Então, se não tiver dúvidas, vocês resolvem os exercícios da apostila, tá? E vão... isso vai fortalecer, né, o conhecimento de vocês. Tá bom? Muito bem, com isso finalizamos essa parte de inequações. Mas olha, a gente está resolvendo inequações fáceis,
é dizer, lineares ainda, simples. E equações também, mesma coisa. Algum momento vamos já resolver equações quadráticas e inequações quadráticas, tá? E aí vai ser um pouco mais difícil, tá? Mas o que você aprendeu agora vai ser base para afrontar esses assuntos mais na frente, tá? Então é muito importante. Ok, vamos parar um pouco com inequações, né? No momento e vamos com outro assunto, né? Antes de já resolver equações quadráticas, tá? Inequações quadráticas, que seria expressão algébrica. Vamos falar de uma expressão algébrica, que é, já nos usamos a expressão algébrica, né? Isso que vamos apresentar formalmente, né? Algébrica. Muito bem. O que seria uma expressão algébrica? Seria uma representação simbólica, tá? De uma ou mais operações matemáticas, né? Tá certo? Você lembra que números, né, se simboliza com letras, por exemplo, x, poderia ser y, e poderia ser, por exemplo, aqui poderia ser outra letra z, poderia ser. E você também deve entender que entre esses números deve existir operações. E a gente também pode escrever essas operações matemáticas simbolicamente. Esse ponto significa, por exemplo, multiplicação. E aqui uma soma. E também existem outras operações, como potência, potenciação. Tá certo? Então, essa é uma representação simbólica de números e operações matemáticas com esses números. A isso que aqui, isso que você está vendo, a gente chama de expressão algébrica. Tá certo? Expressão algébrica. É isso. Outro exemplo poderia ser qualquer expressão em que apareça, né, letras que representam números. Poderia ser A vezes B ao cubo mais raiz de A mais B, por exemplo. Poderia ser. Esta é uma expressão algébrica, tá? Outro exemplo. Muito bem. E que significa termo? Vamos falar de termo. O que significa termo? Termo é uma expressão algébrica, porém uma expressão algébrica que não pode ser, que não pode ser resultado de uma operação de soma ou de resta. Então significa que isso daqui não poderia ser termo. Por quê? Porque aqui se tem uma soma, tá? Não seria termo. Então como teria que ser termo? Poderia ser essa primeira parte, olha, x, y ao quadrado, né? Aqui existe alguma operação de soma? Não existe. Então isso poderia ser termo? Pode. Outro termo poderia ser 3 vezes x ao quadrado, por exemplo. Poderia ser? Sim, porque aqui não existe uma operação de soma. Tá? Poderia ser isso de aqui um termo? Não pode, porque aqui existe uma operação de soma. E somente isso, raiz de A mais B. Poderia ser um termo? Também não pode ser, porque aqui existe a operação de soma. Não pode. Então, poderia ser, por exemplo, 5ab ao cubo, um termo, ou fracionários, pode a gente fracionar, 1/2, melhor, 3 quintos, por exemplo. Poderia ser? Pode, porque aqui não tem operação de soma. É isso que chamamos termo, tá? Muito bem. E um termo, vamos pegar esse como exemplo, esse daqui. Um termo tem uma parte que nós chamamos de coeficiente. Esse coeficiente é um número, assim, né? Não é uma letra, né, que representa número, não é um número mesmo, fixo, né, constante, tá? Isso se denomina coeficiente. E a letra que aparece a gente chama de variáveis, né? Nesse caso, somente né? Variável, x, esse aí, variável, né? É dizer que um termo podia ter uma variável ou duas variáveis, como nesse caso, olha, duas variáveis, né? Poderia ser. E aqui você poderia dizer, mas esse aqui não tem coeficiente? Esse aqui não seria coeficiente? Não, porque é letra.
o coeficiente tem que ser um número fixo, tá? Não uma letra que simbolize número, não. Então, o x não é coeficiente, é variável também nesse caso. E aí você pode dizer, quem é o coeficiente então? Nesse caso, você lembra que o número 1 é elemento neutro da multiplicação? Você poderia multiplicar por 1 aqui, não vai alterar essa expressão. Então, esse daí seria o coeficiente. Esse seria o coeficiente, esse é 1. Esse, se não aparece nada, o coeficiente é 1. Tá certo? Por exemplo, aparecer simplesmente este é um termo, sim. Qual é o coeficiente? Coeficiente 1. Tá? Muito bem. O que mais tem um termo? Que é uma expressão algébrica, tá? Um termo é uma expressão algébrica. Porém, uma expressão algébrica simples. Que não, né? Que não seja produto de uma soma. Né? Que não falamos que não seja resultado de uma soma. De multiplicação, sim. Ou divisão também pode. Poderia ser também assim. A sobre B. É um termo. Tá? Pode ser. AB quadrado ou simplesmente A. Poderia ser. Que mais tem um termo? Tem o expoente. Viu? As variáveis têm expoente? Tem expoente. Tá certo? Isso se denomina expoente, né? Expoente da variável x. Aqui, expoente da variável y é 2. Quanto é expoente da variável x? É 1. Né? Se não tem nada, é porque tem 1. Tá? Mesma coisa. Coeficiente 5. Expoente da variável a é 1. E da variável b é 3/5. E aqui, o a, simplesmente. E um termo? Sim, um termo. Qual o coeficiente? É 1. Qual o expoente? É 1 também, se não tem nada. E a variável a. Tá certo? E assim. Tá certo? Então, é isso que nós chamamos termo. Muito bem. O que seria um monômio? Agora falamos de monômio. Estamos fazendo uma revisão bem rápida de álgebra básica, né? Do ensino médio. Monômio. Monômio. Então, o monômio é uma expressão algébrica conformada somente por um termo. Tá? É uma expressão algébrica. Eu vou simbolizar simplesmente EA, expressão algébrica. É uma expressão algébrica conformada somente por um termo. Por um termo. Ok? E podemos falar... Por isso que vem a palavra mono, né? Mono. Mono significa né? Acho que é assim, né? Mono. Que E polinômio. Né? Poli já vem de vários, né? Polinômio. Tá? Polinômio. Tá? Muito bem. Então, polinômio é uma expressão algébrica conformada por mais de um termo. Poderia ser 2, poderia ser 3, poderia ser 4, né? Se for conformado por 2, a gente chama de binômio também, né? Você deve lembrar, por exemplo. Exemplo de polinômio, né? Aqui, vamos separar aqui, né? Assim, por exemplo, aqui, né? Continuamos aqui em cima. Poderia ser, por exemplo, A mais B. Esse aqui é um termo, A é um termo, e B é outro termo. São dois termos. Esse aqui é um binômio. Binômio. E que mais? Poderia ser A quadrado mais AB mais B quadrado. Esse daqui. Olha, aqui tem um termo. Aqui tem outro termo, porque aqui está a soma divide, né, os termos. E aqui outro termo, então é um trinômio. Tá certo? Esses daqui são polinômios? São polinômios, porque os polinômios chamam a toda expressão que tenha mais de um termo. Então, esse tem. Mas, claro, né? Algumas expressões, alguns polinômios têm já nome específico. Se tem 2 termos, binômio. Se tem 3, trinômio. É isso, né? Muito bem, pessoal. Para finalizar,
nós precisamos entender que isso é muito importante, o que seria termos semelhantes. Termos semelhantes. Tá? Termos semelhantes. Muito bem, aqui chamamos termos semelhantes. Chamamos termos semelhantes a termos, que são termos, que tenham as mesmas variáveis, tá? E os respectivos expoentes também iguais. Tá certo? O coeficiente não importa nesse caso. Então, exemplo, né? Olha, aqui tenho a expressão, um termo. Que termo seria semelhante a esse? Poderia ser x quadrado y? Não. E se colocar aqui 2, não. Tem que ter a mesma variável, aqui tem. Porém, o expoente respectivo tem que ser o mesmo. O expoente aqui do x é 1. Então, aqui também precisa ser 1. E do y aqui é 2. Então, aqui também precisa ser 2. E o coeficiente pode ser qualquer. Poderia ser 5. Então, esses termos são semelhantes. São semelhantes. E se não acontecer isso, não são semelhantes, né? Por exemplo, esse e esse não são semelhantes. Essa expressão com esse termo e esse termo não são semelhantes. Por quê? Porque, olha, aqui tem x e y e aqui nem aparece o y, né? Não são semelhantes. Tá? Isso que significa? Por exemplo, igual a essa, por exemplo, 5ab elevado a 3 quintos. Qual seria semelhante a essa? Poderia ser 100, ou negativo também pode ser o coeficiente, menos 100 a b 3 quintos. Esse seria semelhante. E por que são importantes os termos semelhantes? É porque quando for dado uma expressão algébrica longa, né, e pede para você simplificar, você pode simplificar somente os termos semelhantes. Diz que, né, somar ou restar. Pode somar e restar somente os termos semelhantes, né? Tá certo? Por isso que é importante. Tá? Muito bem, né? Por exemplo, né, imagina que queremos somar as seguintes expressões algébricas. Eu vou dar para finalizar com isso esse exemplo, né, que também está na apostila. Tá? Está na apostila. Vamos ver. Vamos supor que nós temos, né, este exercício. Y ao cubo menos 4y quadrado mais y menos 1. Está em parênteses aqui, tá? Parênteses. Menos. Esse não está muito legal aqui. Agora sim. Aqui parênteses. 3y quadrado mais y menos 6. Aqui não deu para escrever. Agora sim. Muito bem. Imagina que aqui, olha, tenho essa expressão algébrica, que é um polinômio, né? Que tem vários termos. Aqui também é um polinômio. Aqui seria um trinômio e aqui seria um quadrinômio, uma coisa assim, né? Que tem 4 termos. Ok, queremos restar. Este polinômio menos esse polinômio. Queremos restar. Como nós restamos? Como aqui não tem nenhum sinal na frente, eu preciso simplesmente reescrever isso. Reescrevo sem nenhum problema. Aqui tem um sinal na frente que é menos, então esse menos faz a propriedade distributiva a cada termo, como é trinômio. Então, a esses 3 termos vai mudar sinal, né? Porque o sinal menos troca o sinal de a quem multiplica. Se aqui não aparece nada, era mais, agora virá menos. Então, coloca menos 3y quadrado. Eu vou colocar de outra cor isso, menos. E aqui mesma coisa, olha, menos com esse mais menos. Troca o sinal, né?
Só troca. Não, como não tem nenhum número aqui, o único papel desse menos vai ser trocar o sinal. E aqui vai virar mais 6. Pronto, mais 6. E aqui que vem esse conceito, uso do conceito de termos semelhantes. Que significa que eu posso simplificar, juntar somente termos semelhantes. Então eu vou reconhecer, olha, esse daqui com quem é semelhante? Ao cubo não tem, amigo. Não é semelhante a nenhum. Porque, olha, todos os termos têm y, né? Pelo menos, tem outros termos que têm y, menos isso, menos isso. Porém, não está ao cubo, o expoente não é 3. Então, infelizmente, esse ficou sem amigo, então ele não vai se poder simplificar. Agora, esse 4y² tem amigo? Você tem termo semelhante? Tem, que seria esse daqui. Então, nós podemos juntar. Agora, vamos procurar o termo semelhante de y. Tem os termos semelhantes de y? Esse aqui não é. E esse pode, semelhante. Os números que não têm variáveis também vão ser semelhantes aqui. Há números que não tenham variáveis. Então, este daqui, né, será semelhante, menos 1 será semelhante a 6. Eles serão, né, amigos. Eles podem se juntar, né, se operar. Muito bem. Então, o sim amigo foi o y ao cubo, nesse caso, né? Então, ele fica ele mesmo, infelizmente, y ao cubo. Agora, eu vou operar menos 4y² com o seu semelhante, que seria menos 3y². Eu junto, primeiramente, né? Eu posso juntar, ou posso fazer diretamente também, tá? Mas eu vou fazer por passo. Juntei esse com seu sinal, né? Com esse. Agora o y eu vou juntar com o seu par, com seu semelhante, quem era menos y, menos esse, y menos y. Agora eu vou juntar o semelhante, menos 1 com 6, menos 1 e 6, pronto. Agora sim, eu vou simplificar os semelhantes. Y ao cubo não simplifica aqui, menos 4y², menos 3y² são semelhantes, então quanto vai ficar? Menos 7y². Por isso que era importante reconhecer que termos será semelhante. Por quê? Porque você vai trabalhar somente com coeficientes. Menos 4, menos 3 é menos 7. E coloca como coeficiente dessa expressão aqui. Y menos y. Esse é mais fácil ainda, né? Se anula e dá 0, porque são opostos. Menos 1 mais 6, vai dar menos 5. Pronto. Agora só reescrever y ao cubo, menos 7y² e 0 menos 5, menos 5. Resultado, um trinômio. Tem como simplificar isso? Não tem. Por que não tem? Porque este de aqui não é semelhante com isso, nem com isso. Não são semelhantes. Tá? Então não pode simplificar mais. Aí vai ficar assim mesmo. Tá? Assim mesmo. Então isso, aí acabou, né, o exercício. Ok, pessoal. Então a gente fez uma revisão bem rápida, né, da álgebra básica, né, do ensino médio, tá? E na próxima aula a gente vai continuar falando ainda de álgebra básica, mas já vamos falar de produtos notáveis, né, produtos importantes que a gente precisa ver, né, e decorar, porque isso vai nos ajudar a resolver equações e inequações de segundo grau, que é nosso objetivo, né? No final desse capítulo, a gente deve ser capaz de resolver equações e inequações de segundo grau, tá? Esse é nosso objetivo, né? Aí finaliza esse capítulo. Ok, pessoal, olha aqui que eu já estou distraído, né? Não prestei atenção, né? Às vezes, né? Quando a gente passa bastante tempo, às vezes já, né? Nos confundimos. Olha, menos 1 mais 6 não é menos 5, pelo contrário, é mais 6, né? Isso, boa observação de vocês, tá? É mais 5, então é isso, tá? Muito bem, então vamos fazer essa correção. Ok, então aí finalizamos, né?